Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos entrar no assunto aqui sobre questão dos falsos mestres, né? Sobre os falsos mestres que estuda livros de histórias, né? Estuda livros de histórias, vários livros, várias traduções, e depois sai ensinando, né, heresias para as pessoas. Então vamos aqui direto no canal aqui. Vamos aqui, espera aí. Então nós vamos aqui acompanhar esse vídeo aqui, ok? Bom, nós temos aqui mais uma visão do Francisco Evangelista, né? Então, não acredite, irmãos, em nenhuma visão do Francisco Evangelista, né? Eu vou trazer depois para você, porque não dá, irmão. Não dá para eu aguentar quando eu vejo Francisco Evangelista fazendo aqueles vídeos aonde ele não quer aprender. Ele não quer aprender com a Bíblia Sagrada, né? Eu falei a respeito sobre o símbolo da cruz e o Francisco Evangelista, ele sempre está rebatendo alguns vídeos que eu sempre faço, né? Então eu vou repreender o Francisco Evangelista. Ele já teve uma visão com a falsa profetisa Nadir, sempre defendendo a falsa profetisa Nadir. E eu tenho algo a revelar para você sobre esta visão do Francisco Evangelista, né? Porque não dá para aguentar, não dá para aguentar. Então ele não quer aprender, não. Ele não quer aprender com a Bíblia, tá certo? Então depois nós vamos entrar nesse assunto aí. Vamos aqui direto nesse vídeo aqui. Olha o rock aqui é grande, o rock, né, o roqueiro. Vamos aqui, passar direto aqui, pera aí. Deixa eu ver se é aqui. Concepção escatológica já houve esses eventos, esses episódios. Ele tem as características, os traços do corpo humano e seja de carne e osso. Pera aí, né? Então, eu queria que alguém me lembrasse do texto, eu acho que está em 2 Tessalonicenses. Opa! Que vai falar. Bom, amados irmãos, você vai acompanhar direitinho aqui esse vídeo, né? Vocês vão me acompanhar direitinho esse vídeo aqui dos falsos mestres, né? Então, esse daqui que vocês estão vendo aqui, né? Esse daqui, ó, que é o Ricardo Costa, ele vai rebater o próprio Walton. Então são apenas homens que não acreditam na Bíblia Sagrada, né? Esse falso mestre aqui. Observe só o vídeo, ok? Vamos lá. Dessa própria questão das primícias, né? Que assim como foi com Jesus, quer ver? É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 ao 20? Isso, lê para mim. 1 Tessalonicenses 4, é isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Eu posso apresentar esses textos que você mencionou a respeito da questão de Jesus? Em Lucas capítulo 24, nós, ao lermos os versículos 41 em diante, diz assim: dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então, lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Eu tinha omitido o versículo 39, que diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, me apalpai, me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Depois, em Atos capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu. Quando eu me batizei recente na igreja adventista, não entendi essa palavra assunto.
Na minha cabeça era porque era assunto mesmo de conversa, entendeu? Depois que eu fui ter, você vê como a gente vai crescendo, a gente vai entender as escrituras, vai usando o dicionário e entender que assunto é porque foi levado, né? Foi levado para o céu. Eu não sabia, tá vendo? Eu confesso minhas burrices. Mas tem uns que não confessam, né? As burrices deles. Esse que foi assunto ao céu virá do mesmo modo que o viste subir. Quer dizer, o de Atos foi Lucas que escreveu. Lucas continuou aqui, falou a mesma coisa. Essa é a tradição. Entenda o que é a tradição apostólica. Diferente dessas tradição maluca. É a tradição apostólica. Viu? Então você acabou de ver que o Otton Borger, ele leu o texto bíblico, que aquele mesmo que você viu subir é o que vai descer, né? Que Jesus Cristo vai voltar. Agora veja o que esse falso mestre Ricardo Costa, ele vai rebater o próprio Otton Borger. Olha só, mesmo ele vendo a verdade, eles pisam na própria verdade. O Ricardo Costa. Veja só. É a escritura, né? E aí vamos para o 1 Tessalonicenses. Que só para lembrar os irmãos, essa primeira carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13. Não me engano. Exatamente, está muito bom. O Ricardo é excepcional de memória, é ano 54 mesmo, realmente, 54, 56. Provavelmente é a época desse, né? O texto diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O pensamento apostólico de respeito às pessoas que morreram, eles usavam essa palavra específica, quase que minimizando a questão da morte, utilizando o termo dormem, né? Mas é para fazer menção do que eles estão vendo. Lembre-se que eu estou falando em questão física, eles estão olhando lá, a pessoa está dormindo. No ponto de vista, quem morreu, para alguém que está olhando de fora, está dormindo, né? E diz, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. É importante esse texto porque ele diz que estaremos para sempre com o Senhor só depois desse evento. E tem pessoas que estão afirmando que já estão com o Senhor após a morte. Ou outros que não estão com o Senhor estão queimando eternamente. Ué, se o Paulo está dizendo que para sempre depois, por causa de uma parábola mal compreendida. Capitão, 1 Coríntios 15, porque Paulo também fala que primeiro nós morremos, né? E a mesmo corpo que morre, né, vem um diferente, não no sentido talvez físico, mas de materialidade. Ele faz referência, se eu não me engano, como uma semente, né? Exatamente. Eu entendo até quando o Ricardo fala de espiritual, que eu estou dizendo que é uma coisa que é divina, é nova. Olha só que coisa tangível, mas é nova. Por exemplo, Jesus faz coisas que nenhum de nós faz. Ele aparece e desaparece. A pessoa olha para ele e não reconhece. Entende? É uma coisa que... É porque eu acabo entendendo. Pronto, amados irmãos. Então, é a partir de agora que o falso mestre Ricardo Costa, ele vai dar uma cutucada no Otton Borger, né, da sétimo dia. Então, ele vai rebater o próprio Otton Borger. Então, o que acontece? O próprio falso mestre Ricardo Costa, ele vai pisar, na verdade, do texto que o Otton Borger ele falou. Veja, irmão, o que esses pessoais que estudam muito, né,
que se acham inteligentes, sabe, tem muitos estudos, né? Sabe escrever bem, estuda livro de história, livro não sei de quê. Irmão, é cada loucura. Então eles mesmos não acreditam na própria Bíblia. Vamos continuar aqui, olha só, veja só. Tenho outra percepção por Sim. causa da minha visão escatológica. Pra quem não sabe, Entendo. Aí lá vem com essa conversinha desses teólogos, os que estudam teologia. Não é que na minha visão escatológica, né? Na minha visão escatológica, ou na minha visão de escatologia, irmão, é cada loucura. Isso tudo para matar a Bíblia Sagrada. Ninguém quer saber, irmão, da escatologia, de catologia de ninguém. Nós quer saber é da Bíblia Sagrada. Se a pessoa não confirma o que está na Bíblia, esses aí são hereges. Não tem Deus coisa nenhuma. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus e confirma. Tá certo? Olha só a loucura. eu sou um preterista. Para quem não sabe o que é o preterista, na minha concepção escatológica, Tá vendo? Eu quero saber de peterista, né? Olha só, na minha, né? É na cabeça dele, né? Na cabeça dele. O que ele vai falar é da cabeça dele. Mas ele não confirma o que está na Bíblia, não. Ele não confirma o que o Otton Borges leu, a verdade na Bíblia, que Jesus vai voltar. Irmão, é triste. É triste. já houve esses eventos, esses episódios. Eu não acredito que Jesus vai voltar. Para mim, eu acredito que já voltou. Essa é a diferença. Nessa hora, todos três fica pianinho, se cala diante disso. Vamos lá. É algo Aí dá essa... interessantíssimo de se tratar também. Né? Tem gente que às vezes não gosta de tocar. Olha a coisa rapidamente aqui, ó. Olha só como o falso mestre Fábio do canal Caminhando em Verdade se esquivou, se saiu, né? Cadê esses homens, irmão? Cadê esses homens para defender a volta de Cristo? Cadê esses homens para defender a volta de Cristo? Ficaram tudo pianinho, não entrou em assunto, fugindo do assunto, né? O primeiro é o Fábio já foge logo. Cadê a defesa de defender a volta de Cristo? Irmão, o que você vai ouvir, o que o Reiner do canal desse modelo vai falar, é terrível. São homens que gostam de acrescentar na Bíblia Sagrada. Esses homens aqui que estudam livros de histórias, eles são acostumados a acrescentar em cima do texto bíblico e falar aquilo que a Bíblia não diz. Você vai ver a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Eu não tenho nada. Eu, José Roberto, não tenho nada que aprender com esses grupos aqui, não. Tá certo? Por exemplo, é o Fábio. O Fábio, ele lê o texto lá no Velho Testamento, aonde diz, o próprio Deus fala, através, né, que quem iria construir o templo era Salomão. Quem iria construir a casa de Deus, o templo, era Salomão. E o Fábio, ele contradiz o próprio texto bíblico na cara de pau, irmão. Na cara de pau. Então, aquele texto que ele leu, ali realmente, quem iria construir a casa de Deus, o templo, era Salomão. Agora, existe o outro texto que fala a mesma coisa, ali já não é mais falando de Salomão. Então, são falsos mestres que querem ser o grande eu sou, desfazendo sempre a Bíblia Sagrada. Principalmente o Fábio e o Reiner. Só a misericórdia de Deus, irmão. Só a misericórdia de Deus. Então nós temos que defender o nosso Jesus, a volta de Cristo, né? A volta de Cristo. Defender a Bíblia Sagrada desses falsos mestres. São grupos que não acreditam no inferno. São grupos que dizem que não existe espírito da morte. Homens que vivem livros de histórias, para depois vir dizer que não acreditam em espírito da morte, que não acreditam no inferno. Esses são os falsos mestres. Ok, amado? Vamos lá.
O Reiner colocou uma forma de ver, o Ricardo outro, o Otto também ainda não expôs exatamente. Veja bem, eu vejo que é físico também, palpável. E olha só que interessante. O Reiner falou que talvez sinta fome. Pode ser possível. Mas para mim, eu vejo o seguinte. Quem tem o poder sobre a matéria e sobre tudo? Deus. Né? Ele ali, a parte da comida foi exclusivamente para... Eu não posso passar aqui, né? Porque senão vai ultrapassar o que eu quero, né? Então vou ter que aguentar ouvir aqui, né? O Fábio, né? Demonstrar, né? Que ele não era um fantasma aos judeus e também a parte de apalpar para que aquele que duvidava pudesse dizer meu Senhor, meu Deus. Mas eu também entendo e eu até brinco, para onde foi o favo de mel e o pão ou alguma outra coisa que ele comeu? Para onde que foi, né? Então o Fábio, ele é muito, né? Assim, né? Que a Bíblia fala sobre os bajuladores, né? Sempre passando a mão na cabecinha das heresias, né? Passando a mão na cabecinha do Ricardo Costa, né? E não defende a volta de Cristo, o Fábio, né? Passando a mão na cabecinha, né? Sempre são os bajuladores, né? Os bajuladores, os bajuladores de amigos, né? Que vê o erro e esconde debaixo do tapete. Ninguém repreende ninguém, esconde debaixo do tapete as heresias dos amigos, né? Vamos lá. As pessoas têm que saber responder qual é, para qual E- parte do órgão foi essa comida. Isso é terrível. E outra coisa, Jesus ficou 40 dias aqui. Ele ainda ficou 40 dias, então... Todos nós aqui temos uma visão próxima um do outro. Interessante também, né? Sim. Jesus ficou 40 dias. Então, 40 dias ele conviveu com pessoas. É como diz a própria Bíblia, né? Que no meio de nós surgirão lobos, né? No meio de nós surgirão lobos, falsos mestres, homens pregando outros evangelhos. Então aqui no meio dos grupos dos falsos mestres, né? No meio do rei, né? Está um aí, né? Pregando fábulas, outros evangelhos, que Cristo não vai voltar mais, Então nós temos aqui o Ricardo Costa, né? Que Paulo avisa que no meio de nós introduzirão homens falando coisas pervertidas. Então nós temos aqui, né, os grupos dos falsos mestres que sempre falam coisas pervertidas, como eu tenho provado aqui no meu canal. Vamos adiantar aqui. Vocês contaram os episódios, os encontros, a ceia e por aí mais. Reuniu até com um grupo elevado de pessoas. Mas o que acontece... Esse episódio se diz não abrir e fechar de olhos. Por que eu não vejo uma referência? Porque a nossa ressurreição seria nos mesmos moldes de Jesus. E eu quero dizer aos irmãos assim, né? Irmão, diante desses grupos aqui que vocês estão vendo, eu prefiro sempre mais ver o Evandro Ferreira, né? Claro que tem, né, heresias, doutrinas, ensinamentos pervertidos, né? Claro que tem, mas eu prefiro ver mais o Evandro Ferreira, né? Mas esses aqui, amado irmão, é triste, irmão, é triste. Só a misericórdia de Deus. Porque Jesus ficou 40 dias. Todo esse episódio de ressurreição, os textos falam de um abrir e fechar de olhos. Então não tem o porquê eu sentir fome, não tem o porquê eu sentir dor, eu não tenho o porquê aparecer. Por isso que eu enxergo assim. Então eu tenho que esperar aqui, sabe? Tem que esperar, né? Até chegar na parte do falso mestre Reiner, tá? Tem que aguentar, tá ouvindo as heresias, né, desses falsos mestres. Como a mudança da nossa condição espiritual. Mestre aqui, Só, tem que aguentar. Só nisso daí, lógico que
nós temos as nossas Sim, variações em cima disso. aí é um assunto bem complexo e não significa que eu sou super tranquilo, Ricardo, de ouvir a linha do Otto, a linha do Reiner, que não é tão diferente, até mesmo nessa questão preterista aí. E eu queria só parar... Como passar a mão na cabeça, como passar a mão na cabecinha do herege peterista, né? O peterista falou que Jesus não vai voltar. E o Fábio passando a mão na cabecinha do bichinho, né? Sabe? Para você ver, amado irmão, né? Defender a palavra de Deus, defender a volta de Cristo, é difícil para esse grupo, né? Passando a mão na cabecinha dos amigos, né? Então vamos lá. Agora, quando é para falar dos da sã doutrina, aí sabe fazer um monte de vídeo, né? O rei, né? Sabe fazer um monte de vídeo sobre só fala da sã doutrina. Não tem outra coisa, a não ser falar só dos pentecostais. É igual os ateus, né? Os ateus só falam dos cristãos. E o rei, né, só fala de reteté, é só da igreja batista. Só tem isso para falar. É Francisco, é Anadir, é pentecostal, é só isso que eles têm para falar o tempo todo. Só ataca, né? Mas quando é o momento de realmente defender a volta de Cristo, ficam tudo caladinho, passando a mão na cabecinha do amiguinho. Em vez de discutir o assunto, se não, meu amado, epa, peterista, não, meu amado, você está desfazendo a própria Bíblia Sagrada? A primeira coisa que eu pergunto para esse peterista é o seguinte: você acredita na Bíblia Sagrada, amado? Primeira coisa que eu vou fazer para ele. Se ele disser que não acredita na Bíblia, eu não tenho nada que discutir mais nada. Eu não tenho nada que discutir com essas pessoas, irmão, que não crê na Bíblia. Eu não faço live com essas pessoas que ficam distorcendo a Bíblia. Ah, não, foi o homem que acrescentou. Aí você mostra uma verdade da Bíblia, aí eles falam: ah, não, foi o homem que acrescentou. Tem erro bíblico, isso o quê? Irmãos, eu, José Roberto, não debato com essas pessoas. Discutir o assunto, né? Discutir o assunto, né? O Evandro Ferreira, o calvinista, já me convidou 2 vezes para fazer a live com ele, né? No particular. Mas eu não faço live com essas pessoas que matam a Bíblia Sagrada, que não acreditam no próprio livro que carrega. Eu não faço live. Eu não perco tempo com fábulas, né? Agora, fazer live com um irmão que está em dúvida, né? Sobre a vinda de Cristo, sobre qualquer assunto bíblico, sobre lei, casamento, o irmão que está em dúvida, então a gente fazemos uma live para estudar aquilo. Agora, para debater, discutir o assunto com pessoas que não acreditam no que está na Bíblia, eu não perco tempo não, entendeu, amado irmão? Vamos lá. De repente, melhorar um pouquinho, não é melhorar, é talvez corrigir, mas eu posso estar errado também, se eu tiver fale. Não é o primeiro na ressurreição, é o principal, né? A ideia... Sim, e a outra coisa é, quando eu faço um vídeo e alguém me chama para fazer uma live, para discutir cara a cara, claro que eu não vou. Eu não estou para provar, disputar, porque a pessoa está me chamando. Para eu provar, tem que fazer uma live com ele. Não, de maneira nenhuma. No momento em que eu decidi querer fazer uma live, seja com qualquer um desses aqui, eu faço, eu mesmo chamo, ok? Mas eu não vou aqui querer provar alguma coisa, fazer uma live com eles para provar alguma coisa. Não, eu não estou para disputar quem é melhor, quem sabe mais de Bíblia com ninguém, entendeu? Agora, quando eu quiser, quando Deus, né, eu sentir de Deus e realmente chamar algum desses para a gente discutir o assunto, eu é que vou chamar, tá certo? Agora, essa coisa de estar chamando para live, sei o quê, é covarde, sei o quê. Não, de maneira nenhuma. É como eu falei, eu não faço live com esse tipo de pessoas que não acreditam na própria Bíblia. Eu não faço para perder meu tempo ali não, irmão. Tá certo? Vamos lá. Eu acho que é mais próximo a isso. Porque senão alguém vai falar, e Lázaro, e outro.
Não. É ali. Não, mas ele é o que. Ele, de fato, trouxe a possibilidade de trazer essa ressurreição, a qual nunca se ouvia falar da forma, do jeito que Cristo ressuscitou. Essa é a ideia mais próxima. Só para melhorar um pouco mais, né? Tá, deixa eu explicar, que essa Porque questão da não é por premissa... nós aqui, não é por nós. Pronto. É agora que você vai ver, irmãos, é agora que você vai ver a loucura que o Reiner, ele vai falar. Ele mesmo vai acrescentar em cima da Bíblia Sagrada. Olha só, veja que loucura. Eu estou falando, Reiner, desculpa cortar, é porque alguns que não têm compreensão vão falar, olha, não, mas outros ressuscitaram antes de Jesus. Então, não, mas é aquela coisa, ó mestre, por causa da incompreensão de uns, a gente não pode Aqui colocar remendo em cima de remendo, não. Tem que vir para cá porque o sol ele bate ali, o sol bate ali e acaba atrapalhando a câmera, né? Entendeu? Então, o porquê que... não, Lázaro ressuscitou, mas morreu. Jesus, ele é a primícia, ele é o primeiro, e nós vamos depois, tá? Nos moldes da ressurreição de Cristo, cujo ele é o primeiro, né? Porque Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, ou seja, recebido aos céus, e vive eternamente à destra de Deus. Entendeu? Lázaro ressuscitou, mas foi para o saco, morreu. sim. Pessoas ressuscitaram quando Jesus morreu, ali naquela situação ali do Calvário, só que essas pessoas morreram. Agora, quem que é o único? Vocês acabaram de ver, irmãos, a loucura desses, né, desse discípulo do Calvino. Esses homens aqui que estudam livros, muito a Bíblia de tradução, veja a loucura que eles pregam e ensinam. Então eles são acostumados a acrescentar coisas que não existem na Bíblia Sagrada. Então você viu que o Reiner falou, que quando Cristo morreu na cruz, alguns foram ressuscitados. E o Reiner falou que essas mesmas pessoas que foram ressuscitadas, morreu de novo. Irmão, que loucura é essa, irmão? O que está acontecendo com a mente dessas pessoas que não crê mais na Bíblia? Eles não ensinam exatamente o que está escrito somente. Mas eles têm que inventar seus contos de fada, de livros que eles estudam de histórias. Eles têm que botar os ensinos dos homens, de livros, de teologias, em cima das pregações, dos ensinos deles. Vocês estão entendendo? Então, amados irmãos, aquele povo que ressuscitou, que Jesus ressuscitou, eles subiram para o céu. Como é que pode o falso mestre, o herege, dizer que essas pessoas morreram de novo? Que loucura é essa, amados irmãos? Aonde é que está na Bíblia? Não existe na Bíblia não, ok? Não existe na Bíblia isso que o discípulo de Calvino está dizendo. Não existe. E é nisso que dá esses homens estudar muitos livros, muitos ensinos, muitas letras, para matar a própria Bíblia Sagrada e ficar inventando coisas, historinha, né? Eles falam mais de historinha que ele aprende, misturando com as coisas de Deus, né? Mas passa a vergonha diante da Bíblia Sagrada. Bom, amados irmãos, a Bíblia diz que quando Cristo subiu para o céu, levou cativo e cativeiro. Quem foi essas pessoas que Deus levou para o céu, cativos e cativeiro? São exatamente aqueles corpos dos irmãos que morreram defendendo a fé. Eles ressuscitaram. Então esses corpos estavam o quê? Em prisão. Os corpos estavam presos o quê? Estavam na sepultura. Então os corpos dos nossos irmãos que morreram defendendo a fé foram ressuscitados e subiram para o céu. Então, quando eu digo que esses homens não conhecem a Bíblia por completa, por que não conhecem a Bíblia? Porque se conhecesse a Bíblia Sagrada,
não estaria pregando muitas coisas de heresias, seus contos de fada, né? Eles mesmo não creem no inferno, que o inferno existe hoje. Eles não creem que existe o espírito da morte, não creem nisso. Que não existe diabo hoje, irmão, é só hereges querendo perverter a Bíblia Sagrada, ok? Mas continue na Bíblia Sagrada que Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Continue na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Porque aqueles que não estão honrando a Bíblia Sagrada, estão pegando outra coisa. Veja o que está acontecendo com essas pessoas. Estão adoecendo, estão pegando praga, outros estão pegando câncer, aqueles que ficam contra a palavra de Deus, que defama, blasfema contra o nosso Deus, estão pegando câncer. Está aí para vocês. Essas mesmas pessoas que ficam contra nós, que nos calunia, que nos defama, irmãos, os estados de alguns estão tristes, só a misericórdia de Deus. Então, o que eu digo a vocês, continue na Bíblia Sagrada. Só ensino o que está escrito, ok? E Deus vai honrar você. Irmão, fique com Deus, que nós teremos depois mais vídeos sobre os falsos mestres, né? Nós vamos revelar muitas coisas da Bíblia que eles escondem de vocês, tá? Em breve. Deixa eles botar para fora o que eles mais entendem dos seus estudos dos homens, né? Deixa ele botar para fora os conhecimentos deles, né? Depois nós vamos mostrar a verdade bíblica, né? Porque os verdadeiros cristãos só acreditam na Bíblia Sagrada, somente o que está escrito nela, ok? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.